Agora, olhando para frente, presidente, o senhor tem algum receio de o Flamengo voltar a se enrolar financeiramente em algum momento? E queria também a sua opinião sobre as SAFs que estão chegando agora no futebol brasileiro. Você acha que essa tendência, digamos assim, vai chegar no Flamengo? Bom, primeira parte da pergunta, receio a gente sempre tem que ter. É bom que a gente tenha. A gente tem que estar sempre vigilante para que aquilo não volte a acontecer. É claro que a apropriação indébita, esse tipo de coisa, dificilmente vai acontecer, até porque agora nós temos uma proteção estatutária que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negra, né? Que nós conseguimos também a duras penas aprovar no Conselho Deliberativo em 2015. Um excelente trabalho do Gilberto Freitas Magalhães, né? Nosso colega que foi embora tão moço, né? E um trabalho também fantástico ali de mobilização do Conselho. Lembra como é que se chamava aquela Operação Cavalo de Troia, né? Lembro. Operação Cavalo de Troia, que a gente o Rafael Strauss foi super importante naquele momento. Então a gente conseguiu aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negra e hoje determinadas, vamos dizer, delinquências gerenciais são consideradas infrações graves, né? E podem ser punidas com processo de impeachment, com inclusive responsabilização pessoal, chegando até nos bens pessoais do dirigente. Tudo que estava sendo propugnado como contrapartida do Profut, o Flamengo fez antes, deu exemplo e incluiu no estatuto. Então, esse tipo de coisa, né, nós estamos muito mais protegidos do que estávamos no passado. Mas nada impede que num ataque de maluquice aí haja um retrocesso e se aprove a revogação de todas aquelas salvaguardas no nosso estatuto. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Acho que eu nem penso nisso, né, tão cedo. A gestão atual te preocupa nesse sentido, não? Olha, eu acho que nós estamos muito longe de ter a situação que a gente tinha em 2012, né? E não acho, né, que eles seriam irresponsáveis a esse ponto, né? Não, isso efetivamente não acredito, né? O que me preocupa, né, são outras coisas, né? E que a gente certamente vai falar depois, mas de qualquer maneira, seja agora, seja no futuro, né? Eu acho que é sempre importante que a gente fique vigilante para que aquele passado não ressurja, né? Quanto às SAFs, eu acho que é um movimento interessante. Eu acho que para muitos clubes isso está sendo vamos dizer, a saída para a sobrevivência, né? Então, nesses casos aqui que são mais colocados aí na imprensa, né? O Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco da Gama, são clubes que estavam numa situação financeira tão ruim que... O caminho do resgate do Flamengo foi muito mais tortuoso que o deles, né? Pegaram um atalho, a gente pode dizer. Mas é um atalho legal, né? Claro. Nada contra. Sim. Né? Mas o Flamengo fez o mais difícil, cara. Foi o caminho mais difícil. Aí as pessoas perguntam, a única saída é a SAF? Não, o Flamengo provou que não. Exato. Né? O Flamengo conseguiu se estruturar e conseguiu fazer seu dever de casa e ser uma instituição respeitável e equilibrada, capitalizada, sem precisar ser SAF. No caso do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco, nada contra, acho que se eu estivesse no lugar deles, de repente estaria partindo para isso também, sem entrar nos detalhes, né? Até porque nós não sabemos nem os detalhes, né, dessas operações, mas eu entendo que é uma saída possível, né? Você resolver o seu passivo oneroso através da mudança do regime societário e da admissão de um sócio externo. Eu acredito que o Flamengo não vai precisar disso tão cedo. Tá? Acho que é bom que exista a lei das SAFs, né? O regime tributário especial, mas não necessariamente é uma coisa que o Flamengo precisa se preocupar neste momento. Pode ser que um dia, mais na frente, né, se entender que um caminho assim para se tornar mais competitivo ainda, frente a outras SAFs. Muitos bilhões ouvindo essa conversa. Pois aí pode ser, né? Mas aí eu imagino até que a gente possa, o dia que o Flamengo virar uma SAF, ele pode virar uma sociedade anônima de capital pulverizado, né? Em que todos nós, né, colocamos nosso dinheirinho aqui. Eu gostei disso. Pode explicar melhor? Porque eu não sou da área. Não, então porque a sociedade anônima, ela pode ter, como no caso do Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama, pode ter um dono,
né? Um acionista majoritário que tenha, né, 90% do capital, no caso do Botafogo, do Cruzeiro, John Textor, né? E 70% no caso do Vasco, né? Então, você tem uma sociedade anônima, né? O clube se organiza sob a forma de sociedade anônima, mas tem um dono, tem uma pessoa ali que é dona de tudo. Agora, você tem, no mundo inteiro, você tem sociedades anônimas que não tem um dono, que você tem vários acionistas que manifestam sua vontade através das assembleias, né, das assembleias de acionistas. Assim, Borussia também, dessa forma, né? Não só no futebol, no mundo inteiro você tem sociedades anônimas, né, de capital diluído. E eu fico imaginando, daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, quando o Flamengo se interessar em estudar esse assunto, né, acho que o ideal seria que o Flamengo não tivesse um dono, né, que ele tivesse, né, vários donos, né, rubro-negros de preferência. Bem melhor mesmo. Né? Mas isso é conversa para daqui a muitos anos.